Olá, gente. Vamos à questão 3 do nosso hands-on em papel, que fizemos em sala lá no dia 9 de março. Vamos lá, essa é uma questão em C++. A diferença em termos de passagem de parâmetro é que C++, assim como outras linguagens, Pascal, por exemplo, C Sharp, tem a passagem por referência, e nesse exemplo a gente está usando essa passagem. Um outro detalhezinho desse exemplo é que a gente está na linha 18 criando um array. E é importante a gente entender como funcionam os arrays internamente nas linguagens de programação. Mas vamos lá. Na linha 18, então temos a main começando na linha 17, já marquei ali a instância de registro de ativação da main. Na linha 18, a gente vai ter um vetor com o nome V. Ele tem três posições. Os arrays, em C e C++, eles podem ser criados tanto de maneira estática, como está sendo criado agora, ou seja, alocação na pilha, como dinâmica, usando malloc em C ou nil em C++. Em outras linguagens, como Java, por exemplo, o array é um objeto. Inclusive, esses que a gente declara com essa sintaxe de colchetes, ele é objeto de uma classe implícita e a alocação é sempre dinâmica, já que em Java a alocação sempre vai ser dinâmica das variáveis cujos tipos são ponteiros de objeto. Mas vamos lá, então a gente tem esse array com três posições. Quando a gente pensa em um array, muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que esse array, na verdade, ele representa um único espaço de memória. Quando o que temos na prática ser um array de três posições, a gente vai ter três posições para esse array, né? Então, a gente vai gastar, obviamente, espaço de três inteiros para esse array. É como se eu tivesse três variáveis. A diferença é que elas são nomeadas por meio de um único nome que aqui no caso do nosso exemplo, é o nome V, né? Então, aqui eu tenho V. E a gente usa esse nome V e usa os índices, que na verdade é uma maneira de facilitar a manipulação das variáveis. Como assim, né? O primeiro elemento do array, isso em C, C++, a gente conhece como vértice zero. Digamos que eu vou escrever aqui um livelo fictício aqui do lado. Imagina que ele esteja no endereço A000, né? Digamos isso. E digamos que esse aqui é o endereço desse elemento do array. Os arrays, eles são criados os elementos de um array, eles são criados de maneira contígua e sequencial, especialmente quando a gente trabalha com alocação estática, tudo criado na sequência na pilha. Então, o próximo elemento que eu ver índice 1, né, na verdade, ele vai estar em outro endereço, que vamos colocar de 4 em 4, por exemplo, digamos que é o endereço a 004, assim como o próximo elemento desse array, ele vai ser comodamente chamado de vértice 2, e ele vai estar no endereço na 008. Notem que é bastante comum, né? Todo mundo que já fez disciplinas em C, em C++, é bastante comum que eu use ponteiros para percorrer arrays, porque simplesmente eu posso criar um ponteiro, no caso é um array de ints, pode criar um ponteiro para int, apontar para o primeiro elemento e percorrer esse array fazendo um incremento do valor do array. Por exemplo, se eu tivesse um ponteiro que recebesse um endereço de índice zero, ou simplesmente V, e esse ponteiro estaria com A000. Ao fazer, se esse ponteiro fosse P, por exemplo, se eu fizesse a operação P++ de incremento, ele incrementaria para a próxima posição, ou seja, ele saberia qual que é o tamanho da variável que está ali armazenada, e o P++ não seria A001, e sim a próxima posição, a 004. Bom, isso é sabido por todos vocês. Aqui a gente colocou no array com os valores um, 2 e 3, mas na verdade é bombinha, pastinha e mouse, né? E aí chamamos a função fun, passando como parâmetro v, não é? Nota que a gente está passando como parâmetro v, e na verdade v sozinho, sem índice nem nada, ele funciona como um ponteiro.
Ele funciona como um ponteiro, porém um ponteiro imutável. Eu não posso pegar esse V e fazê-lo apontar para outro lugar. Então, os nomes de arrays, eles acabam funcionando como se fossem ponteiros, mas que não vão admitir a sintática nem a semântica das regras de operações aritméticas com ponteiros. Então, eu não vou conseguir dereferenciar V, fazer o V apontar para outro lugar, já que, né, ele tem essas propriedades. Mas ao passar fun1 de V e em fun1 eu espero um ponteiro, aqui está rolando uma passagem por cópia e o que está sendo copiado é o endereço de V. Então, na verdade, V, quando falamos V, é como se fosse um ponteiro para esse cara aqui, para o vértice zero. Então, o nome do array, ele vai funcionar, né? Ele vai funcionar assim, né? Lembrando que a gente não pode fazer aritmética de ponteiros com V, né? Então, a gente não pode fazer o V também referenciar para outro lugar. Bom, mas vamos ver como funciona o registro de ativação da função fun1, né? Que é quem está sendo chamado aqui fun1, né? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, fun minúsculo. Que parâmetros e que variáveis temos aqui em fun1? Eu tenho p, que é um parâmetro formal, e eu tenho a variável sigma, que é uma variável local. Então, eu vou ter p, que é um parâmetro formal aqui de fun, é o parâmetro definido na função. E além disso, eu vou ter a variável local, que é sigma. O nome da variável já dá para desconfiar que o que está rolando, que vai rolar nessa função é um somatório, né? Se quem fez isso aí não gosta de pegadinhas, então vai ser um somatório pelo nome, né? Sigma. Mas vamos lá, sigma é a letra grega que geralmente a gente usa para denotar somatórios, né? Então são essas duas variáveis. Eu tenho a variável p, que é um parâmetro. E o que que vai estar em P? Eu terei aqui em P nada mais do que uma cópia de V, né? O que que é essa cópia de V? É justamente esse endereço de onde está o array, que é o endereço A000. Ali em cima eu tinha esquecido de colocar os R-values, né? Então aqui vão ser 1, 2, 3, mas vocês sabem que aqui é bomba, ops, bomba, pasta e mouse, né? Mas aí no código tá 1, 2, 3 mais para vocês diferenciarem. Então eu vou ter aqui bomba, a- ou seja, o dígito aí do tia de vocês, que está simbolizado aí por bomba. Eu vou ter a pasta e eu vou ter o mouse. Eu havia esquecido de colocar esses R-values, eles são definidos ali na inicialização da linha 18, né? Faltou isso aqui. Bom, então quando eu passo o parâmetro para fun1, o P, que é esse ponteiro, ele vai conter uma cópia do endereço onde está esse array, né, que está sendo passado por valor o V, né? Mas vejam, eu não estou passando o array inteiro em C e C++, como o V tem essa semântica de ponteiro, embora o nome do array tenha uma semântica de ponteiro, embora com as suas limitações. Então, o que eu vou receber em P é uma cópia desse endereço, e não do array inteiro, né? Isso estava no projeto de C e de C++, justamente para evitar eu gastar espaço de memória. Imagina eu copiar o array inteiro, como aconteceu com os exemplos lá de struct, elefante lá em C Sharp, que a gente fez em aula. Bom, eu tenho a variável sigma, né? Que é uma variável que ela é inicializada com o valor de zero, como pode ser visto na linha 10. Então, sigma está inicializada com zero. Daí o que acontece? Eu passo para um for, né? Eu tenho esse i também, que é uma variável a mais aqui, que é uma variável. E é interessante notar que, né, algumas linguagens um pouco mais antigas não permitiam essa declaração
de variáveis no meio do código, né? Um código C mais antigo, isso era até considerado como um mau hábito, né? Que atrapalhava a documentação, mas isso já virou bastante comum, né? Então a gente usa bastante essa declaração de variáveis temporárias, e aí ela só vale para esse escopo. Ela entra também no registro de ativação aqui da FAM1, ou seja, ela entra igualmente na pilha. Bom, esse igual a zero representa a primeira primeira iteração desse for, e aí o que acontece é a chamada à função fun2. E é importante a gente notar qual que é o papel da fun2 e o que que é passado como parâmetro para fun2. O que é passado como parâmetro para fun2 é o que é apontado por P. O que que é apontado por P? Então, vejam, quando eu passo na linha 12 fun2 asterisco P, eu não estou passando uma cópia de A000. Não estou passando uma cópia desse valor lá para fun2, mesmo porque fun2 espera uma referência para um inteiro e não uma referência para um endereço. Então, o que está sendo passado aqui? Está sendo passado, vejam, quando eu faço fun2 asterisco P, eu revelo qual é o valor que está naquele L-value que é o R-value do P. Então, P, o que tem em P é A000, e o que está lá em A000? Bomba, não é? E Fun2 aguarda o quê? Fun2 aguarda uma referência para esse inteiro que é bomba. Então, essa referência nota na linha 5, que é a linha que chamamos, que declaramos Fun2. Fun2 aguarda uma referência. As referências, elas têm um papel diferente. A passagem por referência ocorre por meio de um mecanismo diferente. Na verdade, o que temos? Nós temos, dentro do escopo de Fun2, temos um alias chamado A, e esse alias, a cada hora, vai estar associado com algum valor. Na primeira chamada que a gente faz de Fun2, passando como referência aquele valor ali, o que acontece é que nós passaremos a ter justamente esse A apontando, ou seja, ele não está apontando porque ele não é um ponteiro, mas ele vai ser uma referência direta a essa área de memória aqui, ó. Ele vai ser uma referência direta a essa variável. Então, a passagem por referências, ela depende de uma coisa específica, o compilador precisa dar suporte a isso, e o que ele faz é inclui na tabela de símbolos, que é uma tabela dos símbolos aceitos em cada escopo, que é gerada pelo compilador, ele vai incluir, olha, Fun2 tem um símbolo, dentro do escopo de Fun2 tem um símbolo chamado A. E esse símbolo, na verdade, não é uma variável local, ele é um parâmetro formal, mas ele não vai ocupar espaço na pilha como ocuparia uma variável local ou um parâmetro. Ele é simplesmente um alias, um apelido para um outro local de memória que geralmente está fora do escopo. Então, no caso, quando na primeira passagem primeira chamada de Fun2, asterisco P, então o A vai passar a ser uma referência àquele local que está sendo apontado por P. Então A é bomba. E quando eu faço A recebe A vezes A, o que acontece é que A, quem é A? É essa área aqui do array. Ele é uma referência aqui, uma referência direta, né? Então, esse valor aqui vai passar a ser bomba vezes bomba. Simplesmente assim. Então, deixa eu apagar aqui e colocar um outro texto, que ele não tá, essa ferramenta de edição aqui não está me ajudando muito. Vamos ver aqui. Agora foi. Então, aqui vou passar a ter o valor de bomba vezes bomba, né? E aí, terminou essa primeira iteração com i igual a zero do fun 2. Quando eu tenho sigma recebe o que é o sigma mais o que é apontado por p. O que que é apontado por p? P está lá
no início, ele está apontando para o primeiro elemento do array. Ele tem o endereço desse primeiro elemento do array, que é 000. Então, sigma vai passar a ter o valor de colocar só beta, bomba vezes bomba. E aí, o que acontece? Eu volto para a iteração do for. E aí, o i vira 1. Nessa iteração do for, é importante salientar que vai acontecer algo aqui que, além de incrementar o i, eu também incremento o p. Então, além do i ser incrementado, o p também passa a ser incrementado. Então, na verdade, estou percorrendo o array, incrementando esse p a 004. Quando eu chamo fun2 do que é apontado por P, na verdade, na segunda chamada de fun2, porque essa primeira aqui já teria sido desempilhada, é uma nova chamada de fun2, tá? Vou colocá-la aqui, mas imagine que ela já foi desempilhada, que eu passei uma nova chamada de fun2 com outro A, e esse outro A, porque essa aqui já rodou, né? Essa aqui já está desempilhada, tá? Então tem uma segunda chamada de fun2 com esse A, só que agora o A vai ser um alias para o P. O P é esse endereço aqui, que é pasta, que o cujo valor lá está pastinha. Então, quando eu faço A recebe A vezes A, novamente, o que, que vai acontecer aqui? O que estava com pasta vai virar C pasta vezes pasta. Então, essa referência que é feita em outro contexto faz eu alterar diretamente em outro escopo, né? E assim acontece. Aí quando eu volto para a linha 13, terminei a chamada da FAM, ou seja, esse registro de ativação também é desempilhado. Quando eu volto aqui para a linha 13, eu vou acumulando aqui em signo, então eu vou ter, já tinha bomba vezes bomba, agora eu vou ter pasta vezes pasta. Eu vou usar só a letra P para não ficar muito grande, né? E dar uma nova rodada no for, né? O i está com 2, e P mais. O P vai passar a apontar para a 008. Quando eu faço chamada do FAN2 para aquilo que é apontado por P, eu passo a ter o meu A, né? Passo a ter um novo registro de ativação aqui, para dar uma empilhadinha neles, não vai caber na tela, tá, gente? Desculpa. Tem um novo registro de ativação aqui de FAN2, esse aqui está ativo, né? Então tem aqui FAN2. Agora tem um outro A, que é outra referência aqui em FAN2, só que agora esse A aponta para esse nosso amigo, que é esse terceiro elemento aqui do array. E quando eu rodo a FAN2, o que, que vai acontecer? Esse local aqui, nesse escopo, vai receber mouse vezes mouse. Quando, enfim, essa terceira FAN2 aqui for também desempilhada, ou seja, esse terceiro registro de ativação de FAN2, aqui na FAN1, o sigma vai receber mouse vezes, o que ele já tinha mais mouse vezes mouse, né? Aí eu incremento i, 3. Notem que a gente incrementa o ponteiro também para algum lugar do passado, ou seja, para mais 4 posições. Ele está apontando para alguma região fora do array, mas a gente espera não manipular, tomar cuidado, né, de não usar esse P após a saída desse for aí. O que acontece é que o I ele já não vai passar pelo teste lógico do que é I menor que tan. Então, na próxima rodada do for, ele vai sair, né? Ele vai sair. E ele vai retornar sigma. Ele vai retornar esse valor que está aqui, que é justamente esse valor que vai ser exibido, né? Esse valor aqui, né? Que é quadrado de bomba mais quadrado de pastinha mais quadrado de mouse, que é justamente a resposta à questão 3. Espero ter ajudado a compreensão.